Tem gente que diz que o pior tipo de dor é aquela que vem de repente. Um acidente, uma notícia, um diagnóstico. A dor que chega sem avisar e te derruba no chão. Mas eu discordo. A pior dor é aquela que chega devagar, que vai se instalando dentro de você ao longo dos anos. Tão silenciosa que você nem percebe que está doente. Até que um dia, numa fração de segundo, alguém diz uma frase. Uma única frase. E tudo aquilo que estava adormecido dentro de você acorda de uma vez só. E aí sim você entende o tamanho do estrago. Me chamo Ivone Ferreira dos Santos. Tenho 72 anos. E essa frase foi dita pelo meu próprio filho no corredor de um salão de formatura, enquanto 300 pessoas riam e brindavam ao redor. Ele se aproximou do meu ouvido com aquele sorriso que ele usava quando queria parecer gentil e sussurrou. Não senta na mesa principal, mãe. Você não combina com os convidados. Tem uns lugares ali no fundo, fica mais à vontade lá. Mas antes que vocês sintam raiva ou pena, deixem eu voltar no tempo. Porque essa história não começa naquele salão. Começa muito antes. Começa numa cidade pequena do interior de Minas Gerais, numa casa de chão batido, com uma menina descalça que aprendeu a carregar trouxas de roupa antes mesmo de aprender a ler. Eu nasci em Caeté. Meu pai trabalhava na roça e minha mãe, Dona Teresa, lavava roupa para fora. A gente não tinha quase nada, mas tinha dignidade. Minha mãe passava as camisas dos outros com tanto cuidado que parecia que estava passando seda. E quando alguém perguntava por que ela caprichava tanto em roupa que nem era dela, ela respondia com aquela voz calma que eu nunca esqueci. Porque o capricho é meu, não é da roupa. Eu era a mais velha de 4 irmãos. Quando meu pai partiu, levado por uma condição no peito que nunca foi tratada direito, eu tinha 11 anos. A partir daquele dia, minha infância acabou. Não houve despedida, não houve transição. Num dia eu brincava no quintal. No outro, eu estava ajudando minha mãe a entregar trouxas de roupa lavada pelas ruas de terra da cidade. Aos 13, eu já sabia engomar camisa social melhor do que qualquer lavanderia. Aos 16, arrumei minha mala, que na verdade era uma sacola de feira com minhas roupas dobradas dentro, e fui para Belo Horizonte trabalhar como empregada doméstica. A primeira casa onde trabalhei era de uma família que me tratava como se eu não existisse. Eu dormia num quartinho nos fundos, sem janela, com um colchão fino em cima de um estrado de madeira. Acordava às 5 da manhã para deixar tudo pronto antes que os patrões levantassem. Limpava, passava, cozinhava, servia, recolhia. E quando eles jantavam na sala de jantar bonita, com louça de porcelana e guardanapo de pano, eu comia sozinha na cozinha, de pé, o que sobrava nas travessas. Mandava quase tudo que ganhava para minha mãe e ficava com o mínimo para sobreviver. Vestia roupa que a patroa descartava, calçava sapato apertado que a filha dela não queria mais. E no meu dia de folga, ia à igreja rezar para Deus me dar forças para aguentar mais uma semana. Tinha 16 anos e já conhecia um tipo de solidão que muita gente só descobre na velhice. A solidão de existir num lugar onde ninguém te enxerga. Aos 22 anos, conheci Geraldo. Ele dirigia o ônibus da linha que eu pegava todo domingo para ir à missa. Era um homem calado, de mãos grandes e olhar gentil. Não falava muito, mas quando falava, cada palavra tinha peso. Me pediu em namoro com uma carta escrita à mão, cheia de erros de português, que eu guardo até hoje dentro da minha Bíblia. Casamos no cartório num dia de chuva, sem festa, sem aliança de ouro, sem vestido branco. Fomos morar num cômodo alugado no bairro Lagoinha, com uma cama de casal que ele comprou parcelada e um fogão de 2 bocas que a vizinha nos deu de presente. 2 anos depois, nasceu Renato. E quando eu peguei aquele menino nos meus braços pela primeira vez, aconteceu uma coisa dentro de mim que eu não sei explicar com palavras. Foi como se todo o cansaço, toda a dor, toda a humilhação que eu já tinha passado na vida, de repente tivesse um motivo. Olhei para ele e fiz uma promessa silenciosa, tão firme que parecia uma oração gravada no peito. Esse menino vai ter tudo que eu nunca tive. Ele vai estudar. Vai ter oportunidades, vai andar de cabeça erguida, ninguém nunca vai olhar para o meu filho de cima para baixo. E foi por essa promessa que eu vivi os próximos 20 e tantos anos da minha vida. Geraldo e eu trabalhávamos como 2 condenados. Ele fazia hora extra todo dia,
Pegava turnos de madrugada, voltava para casa com os olhos vermelhos de sono. Eu continuava como empregada doméstica, agora na casa da família Monteiro, no bairro de Lourdes. Saía de casa antes do sol nascer e voltava quando Renato já estava dormindo. Às vezes eu chegava tão cansada que nem conseguia tirar o uniforme. Sentava na beira da cama dele, ficava olhando ele dormir e pensava: é por isso. Tudo isso é por ele. Dona Sônia Monteiro, minha patroa, era uma mulher diferente de todas para quem eu já tinha trabalhado. Ela me chamava pelo nome. Perguntava como Renato estava na escola. Guardava livros que ia descartar e me dava para levar para casa. Um dia, me viu lendo um desses livros na cozinha, durante o intervalo do almoço. Em vez de reclamar, sentou do meu lado. Me perguntou até que série eu tinha estudado. Respondi com vergonha que parei na 5ª série porque precisei trabalhar. Ela ficou em silêncio por um momento, e depois disse uma frase que mudou o rumo da minha vida. Ivone, nunca é tarde. Tem supletivo noturno aqui perto. Eu ajusto seu horário para você conseguir ir. Eu achei que era brincadeira. Ninguém nunca tinha me oferecido uma chance assim. Mas Dona Sônia cumpriu cada palavra. Ajustou meu expediente, me deu o endereço da escola, e quando eu disse que não tinha dinheiro para material, apareceu no dia seguinte com uma mochila cheia de cadernos, canetas e um dicionário de português. Aos 34 anos, sentei numa carteira de escola pela primeira vez desde criança. Eu era a mais velha da turma. Tinha gente da metade da minha idade ali, e eu sentia uma vergonha tão grande que nos primeiros dias ficava encolhida na última fila, com medo de abrir a boca. Mas aos poucos fui perdendo o medo. Descobri que aprender me dava uma alegria que eu não sentia há muito tempo. Cada nota boa, cada prova que eu passava, era como se eu estivesse ganhando de volta um pedaço de mim que tinha ficado para trás lá em Caeté. Concluí o ensino médio aos 38 anos. Dona Sônia apareceu na formatura do supletivo com um buquê de flores e me abraçou como se eu fosse da família. Foi a primeira pessoa da minha vida que comemorou uma conquista minha. Geraldo não pôde ir porque estava trabalhando naquela noite. E Renato, que já tinha 14 anos, disse que não queria ir porque achava sem graça. Formatura de supletivo. Mãe, não é formatura de verdade, ele disse sem tirar os olhos do videogame. Eu engoli a tristeza, coloquei as flores num copo de vidro com água e fui dormir sorrindo mesmo assim. Porque aquelas flores eram minhas. Aquela conquista era minha. E ninguém podia tirar isso de mim. Mas a vida, quando quer ser generosa, não é pela metade. Dona Sônia me apresentou a um programa de extensão da Universidade Federal, ligado a uma fundação que apoiava mulheres de baixa renda em projetos educacionais. Fiz um curso de educação popular que durou 6 meses e, sem quase perceber como, comecei a dar aulas de alfabetização para adultos no salão da igreja do meu bairro, aos sábados. As primeiras turmas eram pequenas. 8, 10 pessoas. Homens e mulheres como eu, que tiveram os estudos roubados pela necessidade. Pedreiros que assinavam documentos com o polegar. Donas de casa que não conseguiam ler a bula de um remédio. Senhoras que nunca tinham escrito o próprio nome. E quando eu via aquelas mãos trêmulas segurando o lápis pela primeira vez, formando letras tortas no caderno, eu sentia uma emoção tão grande que precisava me virar de costas para ninguém ver que eu estava chorando. Porque eu sabia o que era aquilo. Eu sabia o tamanho daquele momento. Eu tinha sido cada uma daquelas pessoas. Enquanto isso, Renato crescia brilhante. Sempre foi o primeiro da turma, sempre tirava notas altas, sempre se destacava. Quando chegou a hora do vestibular, juntamos tudo que tínhamos e pagamos um cursinho pré-vestibular. Geraldo vendeu o relógio que tinha ganhado do pai dele. Eu fiz horas extras na casa da Dona Sônia. E quando o resultado saiu e o nome de Renato apareceu na lista de aprovados em Direito na Universidade Federal, eu caí sentada no chão da cozinha com o papel na mão, soluçando feito criança. Geraldo me levantou, me abraçou e disse baixinho, com a voz embargada: "A gente conseguiu, Ivone." Foram as últimas palavras de conquista que meu marido me disse. Porque 2 anos depois, um problema sério no coração levou Geraldo embora, numa madrugada de terça-feira. Ele não reclamou de dor, não pediu socorro, simplesmente dormiu e não acordou. Eu descobri de manhã, quando fui chamá-lo para o café. Estranhei o silêncio. Geraldo sempre acordava antes de mim.
Entrei no quarto, toquei no ombro dele e senti que algo estava errado. A mão dele ainda estava quente quando eu segurei. E eu fiquei ali, sentada na beira da cama, segurando aquela mão. Por quanto tempo eu não sei. Podia ter sido minutos, podia ter sido horas. Só sei que quando finalmente soltei, algo dentro de mim se partiu de um jeito que nunca mais voltou a ser inteiro. Nos dias que se seguiram, eu funcionava no automático. Assinava papéis, recebia abraços, respondia perguntas. Mas por dentro estava oca. A casa ficou grande demais sem ele. O silêncio da madrugada, que antes era preenchido pela respiração dele, virou um vazio que doía nos ouvidos. A dor de perder Geraldo foi um buraco no peito que eu achei que nunca ia fechar. Mas eu tinha um filho no meio da faculdade e contas para pagar. Então fiz o que sempre fiz a vida inteira. Levantei, lavei o rosto, vesti o uniforme e fui trabalhar. Chorava no ônibus, de madrugada, encostada na janela, com o rosto virado para ninguém ver. Mas durante o dia, eu era rocha. Porque alguém precisava ser. Renato se formou. Passou na OAB de primeira tentativa. Conseguiu uma vaga num escritório de advocacia renomado. E eu assistia a tudo da plateia, orgulhosa, achando que todo o sacrifício tinha valido a pena, que minha promessa estava cumprida, que agora, finalmente, eu podia respirar. Mas o que eu não sabia, o que eu ainda ia demorar anos para entender, é que ao criar um filho para ser tudo que eu não fui, eu criei um homem que tinha vergonha de tudo que eu sou. E essa descoberta, que não veio de uma vez só, mas em doses pequenas e venenosas ao longo de mais de uma década, essa foi a dor mais silenciosa e mais devastadora da minha vida. Porque uma coisa é ser rejeitada por um estranho. Isso dói, mas passa. Outra coisa, completamente diferente, é olhar nos olhos do seu próprio filho, o filho que você carregou na barriga, que você amamentou de madrugada, que você criou sozinha depois que o pai partiu, e perceber que para ele, você é um constrangimento, uma peça fora do lugar, uma mancha no currículo perfeito que ele construiu para si mesmo. E foi exatamente isso que aconteceu quando Renato conheceu Fernanda. Mas isso eu conto a seguir, porque essa parte da história precisa de fôlego, e vocês vão precisar de fôlego também. Fernanda apareceu na vida do meu filho como uma brisa de perfume caro, bonita, bem vestida, cabelo sempre no lugar, maquiagem discreta, sorriso calculado. Filha de um desembargador aposentado, criada em colégio particular, formada em relações internacionais, com inglês fluente e um guarda-roupa que valia mais do que tudo que eu juntei na vida inteira. Renato a conheceu num evento do escritório de advocacia e me ligou naquela mesma noite, coisa que ele quase nunca fazia, só para dizer que tinha conhecido a mulher da vida dele. Eu fiquei feliz, de verdade. Meu filho estava apaixonado e só isso já era motivo de alegria. Mas quando ele trouxe Fernanda para eu conhecer, algo dentro de mim acendeu um alerta que eu tentei ignorar durante anos. Foi num restaurante no bairro de Lourdes, o tipo de lugar com toalha de linho, garçom de gravata e cardápio sem preço. Eu vesti minha melhor roupa, uma blusa social que Dona Sônia tinha me dado e uma saia preta que eu usava para ir à missa. Cheguei 15 minutos mais cedo porque detesto atrasar. Quando eles apareceram, Renato veio me abraçar e me apresentou. Fernanda, essa é minha mãe. Fernanda olhou para mim de cima a baixo. Não foi um olhar grosseiro, foi pior do que isso. Foi um olhar que media, que catalogava, que colocava no lugar. Estendeu a mão sem força, como se estivesse tocando em algo frágil demais, e disse apenas, prazer. Uma única palavra. E naquela palavra, naquele aperto de mão frouxo, eu senti tudo que viria depois. Durante o jantar, ela conversou quase exclusivamente com Renato. Quando se dirigia a mim, falava devagar, pronunciando cada sílaba como se eu fosse uma criança que precisava de ajuda para entender. Me perguntou se eu ainda trabalhava, e quando respondi que era empregada doméstica, ela fez um som com a boca, algo entre um A e um e mudou de assunto. Renato não percebeu, ou fingiu que não percebeu. O casamento foi 6 meses depois, na fazenda da família dela, em Ouro Preto. 200 convidados, decoração que parecia capa de revista, flores importadas, banda ao vivo. Eu fui a única pessoa do meu lado que estava ali.
Minha irmã Lúcia não veio porque disse que não tinha roupa adequada. E Carminha, minha amiga mais antiga, não foi convidada. Quando perguntei a Renato se podia levar pelo menos ela, ele respondeu sem me olhar nos olhos: "A lista está apertada, mãe. A família da Fernanda já ocupa quase tudo. Eu fui sozinha, comprei um vestido em prestações, fui na cabeleireira do bairro, coloquei um batom que Dona Sônia me emprestou. Quando cheguei à fazenda, um manobrista olhou para mim e perguntou se eu era da equipe de serviço. Engoli seco, mostrei o convite e entrei. Durante a festa inteira, ninguém veio conversar comigo. Ninguém me pediu para tirar foto com os noivos. Quando a valsa começou e todos se levantaram para dançar, eu fiquei sentada, olhando para o meu prato vazio, mexendo no guardanapo de pano com as mãos. Na hora de ir embora, procurei Renato para me despedir. Ele me deu um abraço rápido, daqueles com tapinha nas costas, olhando por cima do meu ombro para ver se alguém importante estava esperando para cumprimentá-lo. Peguei minha bolsa e saí do salão sozinha. Do lado de fora, a noite estava fria. Um dos garçons, que estava encerrando o turno, me viu parada perto do portão e ofereceu uma carona até o terminal rodoviário de Sabará. Aceitei sem pensar 2 vezes. Voltei para Belo Horizonte de madrugada, num ônibus quase vazio, chorando encostada na janela, olhando as luzes da estrada passarem borradas pelas lágrimas. Depois do casamento, o afastamento virou rotina. Renato e Fernanda compraram um apartamento num bairro nobre. Me convidaram para conhecer, e quando cheguei, Fernanda fez questão de me mostrar cada cômodo como se estivesse fazendo um tour para uma visitante. Tudo impecável, tudo caro, tudo organizado como vitrine de loja. Quando perguntei onde eu poderia ficar se viesse dormir algum dia, houve um silêncio estranho. Fernanda olhou para Renato. Renato olhou para o chão e ela respondeu com aquele sorriso que não chegava nos olhos. "A gente pode ver isso depois, Dona Ivone." Não havia quarto para mim naquela casa. 3 suítes e nenhuma era minha. A mensagem era clara, mesmo que nunca tivesse sido dita em voz alta. As visitas foram ficando cada vez mais raras. Eu ligava, Renato atendia com pressa, dizia que estava em reunião, que retornava depois. Quase nunca retornava. Quando eu aparecia de surpresa, Fernanda abria a porta com aquele sorriso de protocolo e eu sentia no ar que minha presença era tolerada, não desejada. Ficava 1 hora, tomava um café e ia embora antes que alguém precisasse inventar uma desculpa para me dispensar. Então nasceu Guilherme, meu primeiro neto. E quando eu segurei aquele bebê nos braços, senti a mesma coisa que tinha sentido quando Renato nasceu. Aquele amor instantâneo, avassalador, que não pede licença para entrar. Guilherme tinha os olhos do Geraldo. Os mesmos olhos calmos, profundos, que pareciam enxergar além do que as pessoas mostravam. Desde pequenininho, ele me olhava de um jeito diferente. Com curiosidade, com carinho, com uma ternura que eu já não encontrava nos olhos do próprio pai dele. Conforme Guilherme foi crescendo, ele se tornou o único fio que me ligava àquela família. Quando era pequeno, Renato ainda permitia que eu ficasse com ele de vez em quando. O menino adorava quando eu contava histórias da minha infância em Caeté, quando eu fazia bolo de fubá na cozinha e deixava ele lambuzar a colher, quando eu ensinava as cantigas que minha mãe cantava enquanto lavava roupa. Ele me chamava de Vó Ivone, com uma doçura que me fazia acreditar que talvez nem tudo estivesse perdido. Mas cada momento bom com Guilherme vinha acompanhado de um momento que me diminuía. Num Natal, quando Guilherme tinha 3 anos, eu levei uma travessa de tutu à mineira. Receita da minha mãe, que eu fazia desde menina, com o tempero que Dona Teresa me ensinou e que eu nunca mudei. Cheguei à casa deles com a travessa quente, embrulhada num pano de prato que minha mãe tinha bordado antes de partir. Era um pano velho, com as bordas já desfiando, mas para mim valia mais do que qualquer tecido do mundo. Fernanda abriu a porta, olhou para a travessa, olhou para o pano bordado e disse com aquela voz doce que cortava como lâmina: "Ai, Dona Ivone, não precisava se incomodar. A gente já encomendou o jantar de um restaurante, mas fica aí na cozinha, quem sabe alguém come depois." Ninguém comeu. O tutu ficou na geladeira a noite inteira. Quando fui embora no dia seguinte, levei a travessa de volta, vazia de comida e cheia de vergonha. No ônibus de volta para casa, abri a sacola e fiquei olhando para o pano bordado da minha mãe.
Passei a mão naquelas linhas gastas e pensei: Dona Teresa, a senhora fez isso com tanto amor. E eles nem olharam. Outra vez, no aniversário de 5 anos de Guilherme, eu preparei um presente especial. Passei semanas montando um álbum de fotos da família. Imagens do Geraldo jovem, de quando Renato era bebê, da minha mãe na porta da casa em Caeté. Colei cada foto com cuidado, escrevi legendas à mão com a minha melhor letra, coloquei numa embalagem bonita. Quando cheguei na festa, Guilherme correu para me abraçar com aquela alegria que só criança tem. Abriu o presente ali mesmo, no meio da sala, e ficou encantado. Passava as páginas devagar, apontando para o avô Geraldo e perguntando: "Esse é o vovô do céu, vó Ivone?" Eu respondi que sim, com um nó na garganta. Ele começou a mostrar as fotos para os amiguinhos, orgulhoso, dizendo: "Olha minha avó quando era nova, olha meu vovô." Até que Fernanda apareceu. Tirou o álbum das mãos dele com aquele gesto eficiente de quem está organizando a bagunça e disse: "Depois você vê isso, filho. Agora vai brincar com seus amigos." Guardou o álbum numa gaveta da estante e nunca mais eu vi. Guilherme me olhou com aqueles olhos tristes, de quem não entende por que tiraram algo que ele gostava. Eu sorri para ele, fingindo que estava tudo bem, e fui para a cozinha ajudar a servir o bolo. Mas por dentro, mais uma rachadura se abria. Conforme Guilherme cresceu, as visitas ficaram mais difíceis. Fernanda o matriculou em aulas de inglês, de tênis, de piano. A agenda dele foi ficando cheia e eu fui sendo empurrada para as margens. Quando eu ligava para falar com ele, Fernanda dizia que estava ocupado. Quando eu pedia para buscá-lo na escola para uma tarde comigo, a resposta era sempre: "Essa semana não dá, dona Ivone. Quem sabe no mês que vem." O mês que vem nunca chegava. E teve um dia que me marcou de um jeito que carrego até hoje. Guilherme tinha uns 12 anos e a escola organizou um evento do Dia dos Avós. Ele me ligou animado, quase gritando no telefone: "Vó, tem uma festa para os avós na escola. Vem, por favor, vem." Eu fiquei tão feliz que comprei uma blusa nova no mesmo dia. Arrumei o cabelo, cheguei cedo na escola, ansiosa para ver meu neto. Mas quando entrei no portão, vi Renato no pátio, conversando com a coordenadora. Ele me viu e veio caminhando rápido, me puxou para o canto, perto das árvores, longe de todo mundo. E disse, com aquele tom que ele usava quando queria parecer gentil, mas estava me dando uma ordem: "Mãe, os pais da Fernanda vão estar aqui. São os outros avós. Eles são muito presentes na vida do Guilherme. Não precisa ficar muito tempo, tá? Dá um abraço nele e pode ir embora, para não ficar estranho." Para não ficar estranho. Eu era a estranha. Na vida do meu próprio neto, eu era o elemento que destoava. Olhei para o meu filho e não reconheci nada naquele rosto. Não vi o menino que eu embalava de madrugada, não vi o adolescente que comia meu bolo de fubá, não vi o universitário que chorou no meu ombro quando o pai partiu. Vi um homem de terno que estava me pedindo para sumir. E naquele momento, pela primeira vez em anos, eu quase disse tudo. Senti as palavras subindo pela garganta como uma onda quente, pressionando os dentes, querendo sair. Quase perguntei se ele tinha vergonha do chão que eu esfreguei para pagar os livros dele. Quase perguntei se o diploma na parede do escritório pesava menos do que a mãe que sacrificou tudo por ele. Senti minhas mãos se fecharem, meus olhos arderem, meu corpo inteiro tremer. Foi o momento mais perto que eu cheguei de explodir. Mas não explodi. Porque minha mãe me ensinou que a dignidade é a última coisa que a gente perde. E naquele dia, era tudo que eu tinha. Não disse nada. Caminhei até Guilherme, que veio correndo me abraçar com aquela força que só neto tem. Apertei ele contra mim, senti o cheiro do cabelo dele e coloquei um bombom no bolso da calça, como fazia desde que ele era pequenininho. Ele sorriu e disse: "Obrigado, vó. Fica, vai." Eu disse que precisava ir, que tinha um compromisso, e saí pela porta dos fundos da escola sem que ninguém me visse. Chorei o caminho inteiro no ônibus, encostada na janela, com o rosto virado, como sempre. E naquela noite, sozinha no meu quarto, deitada na cama que já foi minha e do Geraldo, me fiz a pergunta que vinha me perseguindo há anos: onde eu errei? O que eu fiz de tão terrível para meu próprio filho ter vergonha de mim? É porque eu falo errado? Porque minhas mãos são ásperas de tanto esfregar chão?
Fiquei horas olhando para o teto, procurando dentro de mim o defeito que justificasse aquela rejeição. E o pior é que quase encontrei. Quase me convenci de que o problema era eu. Mas tinha algo dentro de mim, uma voz que eu mal conseguia ouvir, que repetia baixinho uma verdade que eu ainda não estava pronta para aceitar. O problema nunca foi você, Ivone. Nunca foi. E enquanto meu filho me empurrava para fora da vida dele, algo estava acontecendo na outra parte da minha existência. O projeto de alfabetização, que começou com 10 pessoas num salão de igreja, havia crescido de um jeito que eu mesma não esperava. Do salão, passamos para uma sala cedida pela prefeitura. Depois, para 2 salas. Depois, para um prédio inteiro, com apoio de ONGs e da Secretaria de Educação. Em mais de 20 anos, já eram mais de 2.000 pessoas que tinham aprendido a ler e escrever comigo. Eu era convidada para palestras em faculdades, recebia homenagens, coordenava equipes, tudo isso sem que Renato soubesse. Não porque eu escondia, mas porque ele nunca perguntou. E eu, que tinha aprendido a não incomodar, simplesmente nunca contei. E foi exatamente essa parte da minha vida, essa parte invisível, construída tijolo por tijolo, enquanto ninguém olhava, que um dia, num salão cheio de gente, ia gritar tão alto que ninguém conseguiria ignorar. Mas isso ainda estava por vir. E quando veio, veio de um jeito que nem eu mesma poderia ter imaginado. Foi numa tarde de quarta-feira, dessas tardes comuns que não avisam que vão mudar a sua vida. Eu estava na cozinha do meu apartamento, lavando umas xícaras, ouvindo rádio baixinho, quando o telefone tocou. Atendi, achando que era Carminha, que sempre ligava nesse horário para saber se eu queria ir caminhar na praça. Mas do outro lado da linha veio uma voz que eu não conhecia, formal, de quem trabalha em escritório. Boa tarde, estou falando com a senhora Ivone Ferreira dos Santos? Confirmei, já desconfiada. Pensei que fosse propaganda, cobrança, alguma dessas coisas. Mas a moça se identificou como secretária do gabinete do reitor da Universidade Federal. E o que ela disse em seguida me fez largar a xícara dentro da pia e sentar na cadeira da cozinha porque minhas pernas simplesmente pararam de funcionar. Ela disse que eu havia sido indicada por um conselho acadêmico, aprovada por unanimidade em votação do colegiado, e que a universidade gostaria de me conceder o título de doutora honoris causa, a mais alta distinção que a instituição poderia oferecer em reconhecimento ao meu trabalho de mais de 2 décadas alfabetizando comunidades de Belo Horizonte. Pedi para ela repetir. Ela repetiu, com a mesma calma. Pedi para repetir de novo. E eu percebi que estava chorando sem fazer barulho, com a mão sobre a boca, as lágrimas escorrendo entre os dedos. Doutora honoris causa. Eu, Ivone, empregada doméstica, filha de lavadeira. A mulher que aprendeu a ler tarde demais e ensinou outros a ler porque sabia o tamanho daquela dor. Da mesma universidade onde meu filho e meu neto se formaram. A moça explicou que a cerimônia de entrega do título seria feita durante a colação de grau do curso de Direito, na mesma solenidade em que Guilherme ia receber o diploma. O reitor queria fazer uma homenagem especial, unindo a formatura dos alunos à entrega do honoris causa. Eu ia subir no mesmo palco onde meu neto ia receber o canudo. Disse que eu receberia uma carta oficial com todos os detalhes e me pediu confirmação. Quando desliguei o telefone, fiquei parada olhando para a parede da cozinha. Os azulejos brancos, a torneira pingando, o rádio tocando uma música que eu nem ouvia mais. Fiquei ali não sei quanto tempo. Depois me levantei, fui até o quarto, abri o guarda-roupa e fiquei olhando para as minhas roupas. Eu ia precisar de um vestido. Um vestido bonito, digno da ocasião. E ia precisar de coragem, muita coragem. Nos dias seguintes, recebi a carta oficial pelo correio. Envelope timbrado, papel grosso, letras douradas. Li tantas vezes que decorei cada palavra. Guardei dentro da minha Bíblia, junto com a carta de amor do Geraldo, cheia de erros de português. As 2 coisas mais importantes que alguém já colocou no papel para mim estavam ali, juntas, entre as páginas do livro de Salmos. Comprei um vestido azul marinho numa loja do centro com dinheiro que eu mesma juntei. Fui na cabeleireira, pedi para arrumar meu cabelo branco de um jeito elegante. Carminha me emprestou uns brincos discretos que tinham sido da mãe dela. Quando me olhei no espelho, quase não me reconheci. Não porque estivesse diferente por fora,
mas porque algo nos meus olhos tinha mudado. Tinha uma luz ali que eu não via há anos. Mas 3 dias antes da cerimônia, quase desisti de tudo. Renato me ligou. Coisa rara. E quando vi o nome dele no visor do celular, meu coração acelerou daquele jeito que só filho faz a gente sentir, aquela mistura de esperança e medo que nunca passa, não importa quantos anos tenham se passado. Atendi com a voz mais calma que consegui. Ele foi direto. Disse que a formatura de Guilherme seria um evento muito importante, que a família de Fernanda estaria toda presente, que tinham reservado uma mesa grande na frente do salão. E então acrescentou, com aquele tom casual que ele usava quando queria esconder a crueldade dentro da educação. Se você quiser ir, mãe, chega cedo para não atrapalhar a organização. Senta em algum lugar mais discreto, que fica mais confortável para todo mundo. Mais confortável para todo mundo. Menos para mim. Desliguei o telefone e sentei na beira da cama. Olhei para o vestido azul marinho pendurado no cabide, para o convite oficial do reitor apoiado no criado mudo, para os brincos da Carminha em cima da cômoda. E me perguntei se valia a pena. Se eu aguentaria passar por mais uma humilhação naquele salão. Se não era melhor ligar para o gabinete do reitor, agradecer, inventar um problema de saúde e ficar em casa, protegida pelo silêncio que eu já conhecia tão bem. Passei aquela noite inteira acordada. Virava de um lado, virava do outro. A voz do meu filho ecoando na minha cabeça, se misturando com outras vozes, de outros momentos. Para não ficar estranho, do dia dos avós. A lista está apertada, do casamento. Depois você vê isso da Fernanda tirando o álbum das mãos do Guilherme. Todas aquelas frases que eu tinha engolido ao longo dos anos formaram um coro que repetia a mesma coisa. Você não pertence, Ivone. Você não combina. Você não é suficiente. De manhã, eu já tinha quase decidido não ir. Estava com o telefone na mão, pronta para ligar para o gabinete, quando a campainha tocou. Era Carminha, com café numa garrafa térmica e bolo de milho embrulhado num pano de prato. Aquela mulher tinha um sexto sentido para saber quando eu estava desmoronando. Entrou sem pedir licença, como fazia há 40 anos. Colocou o café na mesa, cortou o bolo e sentou na minha frente. Bastou me olhar para entender, não precisei dizer uma palavra. Ela olhou para o vestido pendurado, olhou para o convite, olhou para mim e disse com aquela firmeza tranquila que só Carminha tinha. Você não vai desistir, Ivone. Eu comecei a chorar. Disse que não sabia se conseguia, que meu filho ia me humilhar de novo, que ia me colocar no fundo do salão como sempre fazia, que eu não aguentava mais sentir que estava sobrando na vida das pessoas que eu mais amava. Carminha segurou minhas mãos, olhou nos meus olhos e disse uma frase que eu vou carregar até o último dia da minha vida. Se o seu filho não enxerga quem você é, ele vai ser obrigado a enxergar quando 300 pessoas estiverem de pé aplaudindo o seu nome. Sequei o rosto. Tomei o café. Comi o bolo. E quando Carminha foi embora, eu peguei o vestido, passei a mão no tecido e disse baixinho, para mim mesma, eu vou. O dia da cerimônia chegou com sol. Eu acordei antes das 5, como se meu corpo soubesse que aquele não era um dia qualquer. Tomei banho devagar, coloquei o vestido, arrumei o cabelo, passei o batom. Carminha veio me buscar e fomos juntas de ônibus até o campus. No caminho, ela segurava minha mão e eu segurava a bolsa contra o peito como se fosse um escudo. O salão era imenso. Lustres de cristal, cadeiras enfileiradas, flores nos arranjos das mesas. 300 pessoas, talvez mais. Famílias inteiras, bem vestidas, orgulhosas dos filhos e netos que iam receber o diploma. E ali, no meio daquele mar de gente, eu procurei meu filho. Encontrei Renato numa mesa na frente do salão. Fernanda ao lado, com um vestido prateado e um colar que brilhava sob os lustres. Os pais dela, elegantes, conversando com outras pessoas igualmente elegantes. Uma mesa de gente importante. Uma mesa onde eu não cabia. Quando me viu se aproximando, Renato se levantou rápido. Rápido demais. Veio ao meu encontro antes que eu chegasse perto da mesa. E ali, no corredor entre as fileiras de cadeiras, com o barulho das conversas ao redor abafando sua voz, ele chegou perto do meu ouvido e sussurrou as palavras que eu já contei no começo dessa história.
mas que agora vocês vão ouvir de novo, sabendo de tudo que veio antes. Não senta na mesa principal, mãe. Você não combina com os convidados. Tem uns lugares ali no fundo. Fica mais à vontade lá. Eu olhei nos olhos dele. E dessa vez, não senti a raiva que quase me consumiu no dia dos avós. Não senti a tristeza que me acompanhou na volta do casamento. Senti algo diferente. Algo que eu nunca tinha sentido antes. Senti calma. Uma calma estranha, profunda, que vinha de um lugar dentro de mim que eu não conhecia. Era como se toda a dor acumulada em décadas tivesse finalmente se transformado em outra coisa. Não era raiva, não era resignação. Era certeza. A certeza de que, em poucos minutos, nada seria como antes. Assenti com a cabeça. Caminhei até o fundo do salão. Sentei numa cadeira encostada na parede, coloquei a bolsa no colo e fiquei em silêncio. Carminha sentou ao meu lado, apertou minha mão e não disse nada. Não precisava. Ela sabia o que estava por vir. A cerimônia começou. Discursos de abertura, palavras bonitas sobre justiça e vocação, aplausos educados. Um por um, os formandos foram chamados ao palco. E quando o nome de Guilherme soou nos alto-falantes, eu apertei a bolsa com força e sorri. Ele subiu ao palco com aquele jeito tímido que lembrava o avô, recebeu o diploma e, quando voltou para o lugar, fez o que eu sabia que ia fazer. Procurou pelo salão até me encontrar no fundo. Me viu. Levantou o diploma no ar com um sorriso enorme e acenou com a mão livre. Aquele gesto valeu por todos os anos de ausência. Levei a mão ao peito e acenei de volta. Depois que todos os diplomas foram entregues, o reitor voltou ao microfone. A sala foi ficando em silêncio aos poucos. Ele ajustou os óculos, abriu uma pasta e começou a falar com uma voz grave, pausada, que fazia cada palavra pesar. Disse que aquela noite tinha uma homenagem muito especial. Falou sobre uma mulher que nasceu no interior de Minas Gerais, filha de lavadeira, criada na pobreza. Uma mulher que trabalhou a vida inteira como empregada doméstica e que, aos 34 anos, decidiu voltar a estudar porque acreditava que nunca era tarde demais. Falou sobre uma mulher que concluiu o ensino médio no supletivo e que, em vez de parar ali, decidiu devolver ao mundo o que tinha recebido. Falou sobre mais de 2.000 pessoas que aprenderam a ler e escrever por causa dela. Sobre um projeto que começou num salão de igreja e se tornou referência em educação popular. Sobre uma vida inteira dedicada a dar aos outros aquilo que lhe foi negado. A cada frase, eu sentia meu coração bater mais forte. As pessoas no salão estavam em silêncio absoluto. Algumas já tinham os olhos marejados. O reitor fez uma pausa, olhou para a plateia e disse: "A universidade tem a honra de conceder o título de doutora honoris causa à senhora Ivone Ferreira dos Santos." O salão inteiro se virou. 300 cabeças procurando a dona daquele nome, e me encontraram ali, no fundo, na cadeira encostada na parede. A mulher que não combinava com os convidados. Levantei devagar. Minhas pernas tremiam tanto que achei que não ia conseguir dar o primeiro passo. Carminha apertou minha mão uma última vez e soltou. Comecei a caminhar pelo corredor central. Os aplausos começaram tímidos e foram crescendo, crescendo, até virar uma onda que tomou o salão inteiro. Pessoas se levantando, mãos batendo, olhos brilhando. Quando passei pela mesa da frente, a mesa onde eu não cabia, olhei de relance. Renato estava paralisado, o rosto branco, a boca entreaberta, os olhos arregalados. Fernanda segurava a taça com os dedos tão apertados que não tinham mais cor. Os pais dela se entreolhavam sem entender o que estava acontecendo. E Guilherme, meu neto. O menino dos olhos do Geraldo, o menino que guardava meus bombons no bolso, o menino que disse, "Fica, vai", na porta da escola. Guilherme estava de pé, com lágrimas escorrendo pelo rosto e um sorriso que eu nunca tinha visto nele. Estava aplaudindo com as mãos acima da cabeça, e eu vi nos lábios dele, sem som, a palavra que me atravessou como uma flecha de luz. Vó. Subi ao palco com as pernas bambas e o coração estourando. O reitor colocou a faixa nos meus ombros, me entregou o diploma e me abraçou. Quando ele me deu o microfone, eu olhei para aquele mar de rostos e minha mente ficou em branco por um instante. Respirei fundo e disse apenas:
Eu dedico essa homenagem à minha mãe, Dona Teresa, que lavava roupa para os outros e sonhava que os filhos dela pudessem um dia ler os livros que ela nunca leu. E dedico a cada pessoa que acreditou em mim quando eu mesma tinha parado de acreditar. Não mencionei meu filho. Não precisei. A verdade já estava gritando naquele salão sem que eu precisasse dizer uma única palavra. Desci do palco com os aplausos ainda ecoando nas paredes. E enquanto caminhava de volta pelo corredor, com a faixa nos ombros e o diploma nas mãos, eu percebi algo que me fez parar no meio do caminho por um segundo. Pela primeira vez na vida, 300 pessoas estavam me olhando. E eu não estava invisível. Quando desci do palco, o salão ainda estava aplaudindo. Caminhei pelo corredor central com a faixa nos ombros e o diploma nas mãos. E a cada passo que eu dava, sentia uma coisa estranha acontecendo no meu corpo. As pernas que tremiam minutos antes agora estavam firmes. A boca que ficava em silêncio há décadas agora sorria sem pedir permissão. E os olhos que passaram anos olhando para o chão estavam olhando para frente, de cabeça erguida, pela primeira vez em tanto tempo que eu tinha esquecido como era. Não fui até a mesa do meu filho. Não precisava. Voltei para o fundo do salão, onde Carminha me esperava de pé, com os olhos vermelhos e o sorriso mais largo que eu já vi naquele rosto. Ela me abraçou apertado e disse no meu ouvido: "Sua mãe ia estar tão orgulhosa, Ivone, tão orgulhosa." E eu chorei. Mas dessa vez não era o choro de sempre, escondido, encostado na janela do ônibus, com o rosto virado para ninguém ver. Era um choro aberto, limpo, de quem finalmente se permitiu sentir o que merecia sentir. Antes que eu conseguisse secar o rosto, senti 2 braços me envolvendo por trás. Braços fortes, jovens, apertados. Virei e era Guilherme. Meu neto estava ali, com o diploma dele numa mão e lágrimas ainda escorrendo pelo rosto. E me abraçou de um jeito que ele não me abraçava desde criança. Daquele jeito inteiro, sem pressa, sem constrangimento, sem olhar para os lados para ver se alguém estava vendo. Ele se afastou um pouco, segurou meus ombros e me olhou com aqueles olhos do Geraldo, os mesmos olhos calmos e profundos, e disse com a voz embargada: "Por que eu nunca soube, vó? Por que ninguém nunca me contou?" Eu passei a mão no rosto dele, tirei uma lágrima que estava presa no canto do olho e respondi: "Porque ninguém nunca perguntou, meu filho." Ele baixou a cabeça. Ficou em silêncio por alguns segundos. E quando levantou de novo, tinha algo diferente nos olhos dele. Uma mistura de orgulho e de uma dor que ele ainda ia levar tempo para entender completamente. Ele disse: "Eu vou conhecer tudo, vó. Quero ver o projeto, quero conhecer seus alunos, quero saber tudo." Eu sorri e disse que sim, que ele seria bem-vindo a qualquer momento. Renato não veio me procurar naquela noite. Eu vi de longe quando ele se levantou da mesa, quando falou alguma coisa no ouvido de Fernanda, quando os dois saíram do salão antes do final da cerimônia. Saíram pela porta lateral, rápidos, de cabeça baixa, como quem foge de alguma coisa. E naquele momento, olhando meu filho ir embora, eu entendi uma coisa que me doeu, mas que também me libertou. Ele não saiu de vergonha de mim. Saiu de vergonha de si mesmo. Carminha e eu voltamos para casa de ônibus, como sempre. Mas naquela noite o ônibus parecia diferente. A cidade lá fora parecia diferente. Tudo tinha a mesma forma, as mesmas luzes, os mesmos sons. Mas eu olhava para tudo com olhos novos. Olhos de uma mulher que acabava de descobrir, aos 72 anos, que existia uma versão dela que o mundo ainda não conhecia. Que ela mesma ainda não conhecia. Quando cheguei em casa, coloquei a faixa do honoris causa sobre a mesa da sala e fiquei olhando. Parecia impossível. Aquela faixa, com o nome da universidade bordado em dourado, estava na minha mesa. Na mesa de uma empregada doméstica. Na mesa de uma filha de lavadeira que aprendeu a ler aos 34 anos. Passei a mão no tecido e senti o peso daquela conquista. Não era só um título. Era a prova de que eu existia, de que minha vida tinha valido alguma coisa além de servir os outros. Naquela noite, dormi a noite inteira pela primeira vez em meses, sem virar de um lado para o outro, sem acordar de madrugada com o peito apertado, sem ficar olhando para o teto procurando respostas. Dormi com a paz de quem finalmente parou de lutar contra si mesma. Guilherme apareceu no meu apartamento 2 dias depois. Veio sozinho, sem avisar,
com um buquê de margaridas que ele comprou na floricultura da esquina. Quando abri a porta e vi as flores, pensei imediatamente em Dona Sônia e no buquê que ela levou na minha formatura do supletivo, tantos anos atrás. A vida tem dessas rimas que a gente só percebe quando olha para trás. Ele entrou, sentou no sofá e ficou ali a tarde inteira. Eu fiz café, cortei bolo de fubá, daquele que ele adorava desde pequeno, e contei para ele tudo, desde o começo. Desde o salão da igreja com 10 alunos até o prédio com salas equipadas e uma equipe de voluntários. Mostrei fotos, certificados, cartas de agradecimento de ex-alunos que aprenderam a ler comigo. Ele segurava cada papel com cuidado, lia cada palavra, e eu via no rosto dele aquela expressão que eu conhecia bem, a expressão de alguém que está descobrindo que a pessoa na sua frente é muito maior do que ele imaginava. Numa das cartas, uma senhora chamada Dona Glória escreveu: Professora Ivone, antes de a senhora me ensinar a ler, eu assinava meu nome com o dedo. Hoje eu leio a Bíblia toda noite antes de dormir. A senhora me deu o mundo. Guilherme leu essa carta 3 vezes. Na terceira, não conseguiu segurar e chorou. Antes de ir embora, ele me perguntou uma coisa que me pegou desprevenida. Vó, por que a senhora nunca contou para o meu pai? Por que escondeu tudo isso? Eu olhei para ele e respondi com a verdade mais simples e mais dolorosa que eu tinha. Eu não escondi, Guilherme. Eu só parei de tentar mostrar. Porque toda vez que eu tentava mostrar quem eu era, alguém me dizia que aquilo não era importante. Chega uma hora que a gente acredita. Ele ficou em silêncio. Depois me abraçou, apertado, e saiu. Renato apareceu uma semana depois. 7 dias inteiros de silêncio. 7 dias em que eu imaginei todas as conversas possíveis, ensaiei todas as respostas, me preparei para todas as desculpas. Mas quando abri a porta e vi meu filho ali, com os olhos vermelhos, mais magro do que eu lembrava, com uma expressão que eu não via nele desde que era adolescente, aquela expressão de menino perdido, todo o ensaio desapareceu. Ele entrou e ficou de pé no meio da sala, sem saber onde se colocar. Eu fui para a cozinha, coloquei água para ferver, peguei 2 xícaras. Café. Era o que eu sabia fazer quando não sabia o que dizer. Quando voltei com as xícaras, ele estava sentado no sofá, olhando para a faixa do honoris causa que eu ainda não tinha guardado. Coloquei o café na mesa e sentei na poltrona em frente. E esperei. Ele começou devagar. Disse que não dormia direito desde a cerimônia, que Fernanda e ele tinham discutido a noite inteira quando chegaram em casa, que não sabia que eu tinha feito tudo aquilo, que nunca imaginou, que se soubesse teria sido diferente. As palavras saíam atropeladas, misturadas com pausas longas e respirações fundas. E então ele disse a frase que eu esperei a vida inteira para ouvir. Me desculpa, mãe. Eu olhei para o meu filho, para o menino que eu embalava cantando cantigas de Dona Teresa, para o adolescente que achava minha formatura sem graça, pro homem que me mandou sentar no fundo do salão. E senti uma coisa que eu não esperava sentir. Nada. Não senti raiva, não senti alívio, não senti a emoção avassaladora que eu sempre imaginei que sentiria nesse momento. Senti apenas uma tristeza mansa, tranquila, como a tristeza de quem aceita que certas coisas se quebraram de um jeito que não volta a ser como era. Tomei um gole de café, coloquei a xícara na mesa e falei com uma calma que saiu de um lugar que eu não conhecia antes daquela noite no salão. Disse a ele que aceitava as desculpas, que sabia que ele estava sendo sincero, mas que as desculpas não mudavam o que tinha acontecido, não apagavam 20 anos de invisibilidade. Não devolviam os natais em que minha comida foi rejeitada, os aniversários em que meus presentes foram escondidos, os eventos em que eu fui mandada embora para não incomodar. Disse que eu entendia que ele tinha construído uma vida, uma imagem, um mundo onde eu não cabia, mas que o erro dele não foi ter construído esse mundo. O erro foi ter achado que podia me excluir dele sem que isso tivesse consequência. Ele tentou me interromper. Disse que ia mudar, que ia ser diferente, que queria recomeçar. Eu levantei a mão gentilmente e pedi para ele me deixar terminar. Disse que eu não ia cortar ele da minha vida, que eu não queria distância permanente, que não era isso. Eu era mãe dele e ia ser mãe dele até o último dia, mas que a relação entre nós ia mudar, que eu não ia mais me encolher para caber nos espaços que ele me dava.
Não ia mais ficar no fundo de salão nenhum. Não ia mais engolir desaforo com sorriso para manter a paz. Disse que se ele quisesse a mãe na vida dele, ia ter que aceitar a mãe inteira. A empregada doméstica, a filha de lavadeira, a doutora honoris causa. Tudo junto, misturado, sem meias versões. E que se Fernanda não conseguisse lidar com isso, o problema era dele resolver, não meu. Renato ficou em silêncio por um longo tempo. O café dele esfriou na xícara sem que ele desse um único gole. Depois de um tempo que pareceu durar uma eternidade, ele levantou, caminhou até a porta e, antes de sair, se virou para mim. Tinha lágrimas nos olhos, mas não estava chorando. Disse apenas: "Eu entendo, mãe, e eu vou tentar." Depois que ele saiu, fiquei sentada na poltrona olhando para a porta fechada e percebi que não estava tremendo, não estava chorando, não estava com aquele nó no estômago que eu sempre sentia depois de qualquer conversa difícil com meu filho. Estava inteira, firme, como se alguém tivesse finalmente colocado os parafusos que faltavam numa estrutura que esteve frouxa a vida toda. Levantei, lavei as 2 xícaras, guardei no armário. Fui até a janela e fiquei olhando a cidade. Belo Horizonte se estendia lá embaixo, cheia de luzes, cheia de gente vivendo suas vidas, lutando suas batalhas, engolindo suas dores em silêncio. E eu pensei em quantas mulheres como eu existiam naquele exato momento. Quantas mães estavam sentadas no fundo de algum salão, encolhidas num canto da própria vida, aceitando migalhas de respeito porque alguém lhes convenceu de que não mereciam mais do que isso. Peguei o telefone e liguei para Carminha. Quando ela atendeu, eu disse apenas: "Conversamos." Eu falei tudo. Ela ficou em silêncio por um segundo e depois perguntou: "E como você está?" Eu pensei um instante e respondi com uma verdade que me surpreendeu enquanto saía da minha boca. "Estou leve, Carminha. Pela primeira vez em anos, estou leve." Naquela noite, antes de dormir, fui até a cômoda e abri a gaveta onde eu guardava a Bíblia. Tirei a carta do Geraldo, aquela carta cheia de erros de português, escrita à mão, com tinta azul que já estava desbotando. Li pela 1000ª vez. E uma frase que ele escreveu lá no começo, que eu sempre achei simples demais, de repente fez todo o sentido do mundo. "Ivone, você é a mulher mais forte que eu conheço. Só falta você acreditar nisso." Geraldo sabia. Desde o começo, ele sabia. E levou 30 anos a perda dele, décadas de humilhação silenciosa e uma noite num salão de formatura para eu finalmente entender o que ele quis dizer. Guardei a carta de volta na Bíblia. Apaguei a luz. E pela 2ª noite seguida, dormi em paz. Não a paz de quem resolveu todos os problemas, mas a paz de quem finalmente parou de ser o problema. 6 meses se passaram desde aquela noite no salão de formatura. 6 meses que pareceram 6 anos, porque cada dia trouxe uma descoberta nova sobre a mulher que eu estava me tornando. Ou melhor, sobre a mulher que eu sempre fui e que finalmente tinha parado de se esconder. Eu continuo morando no meu apartamento em Belo Horizonte. O mesmo apartamento pequeno, com a varanda de onde se vê a cidade se acender quando a noite chega. Mas agora ele está diferente. Tem mais cor, mais vida, mais presença. Coloquei uma estante na sala, onde antes tinha só parede vazia. Nessa estante estão meus livros, os certificados do projeto de alfabetização, algumas fotos que eu mesma escolhi colocar ali, e no centro, num suporte de veludo que Carminha me deu de presente, o diploma de doutora honoris causa. Toda vez que passo por ali e olho para aquele papel, ainda sinto um arrepio. Não de surpresa, porque já me acostumei, mas de gratidão. Gratidão por não ter desistido naquela manhã em que quase liguei para o gabinete do reitor para cancelar tudo. O projeto de alfabetização continua. E cresceu. Depois da cerimônia, a universidade me convidou para fazer parte de um programa de extensão comunitária como coordenadora voluntária. Ganhei uma sala no campus, com mesa, computador, telefone. Eu, que por décadas entrava em universidade só como empregada doméstica, agora entrava pela porta da frente, com crachá pendurado no pescoço e alunos me chamando de Professora Ivone. Às vezes me pego sorrindo sozinha nos corredores, achando graça do destino. As turmas de alfabetização agora funcionam em 3 bairros diferentes. Temos voluntários jovens,
A maioria estudantes universitários que querem experiência prática. E tem uma coisa que me emociona toda vez. Alguns dos meus ex-alunos, pessoas que aprenderam a ler comigo há 10, 15 anos, voltaram como voluntários para ajudar os novos. Dona Glória, aquela mesma que escreveu a carta que fez Guilherme chorar, hoje me ajuda nas aulas de terça e quinta. Ela diz que quer devolver o que recebeu. Quando a ouço dizer isso, preciso respirar fundo para não desmanchar na frente de todo mundo. Guilherme cumpriu cada palavra que disse naquela noite. Ele aparece no projeto toda semana, às vezes 2 vezes por semana. Ajuda com a parte de informática, ensina os alunos a mexer no celular, no computador, coisas que eu mesma ainda estou aprendendo. Mas o mais bonito não é o que ele faz, é como ele faz. Com paciência, com respeito, com aquele olhar do Geraldo que parece dizer a cada aluno: eu te enxergo, você importa. Um dia depois de uma aula, estávamos arrumando a sala quando ele disse, sem me olhar, como se estivesse falando com a parede: Vó, eu tenho vergonha do meu pai. Parei o que estava fazendo. Ele continuou: vergonha de como ele tratou a senhora. Vergonha de eu não ter enxergado antes. Vergonha de ter sido criado achando que certas pessoas valiam mais que outras por causa de um diploma ou de um sobrenome. Eu larguei os papéis que estava organizando, sentei na cadeira ao lado dele e disse: não tenha vergonha do seu pai, Guilherme. Tenha compaixão. Ele foi criado por uma mãe que ensinou que o valor das pessoas está no que elas conquistam, não no que elas são. Eu falhei nisso. Ensinei ele a subir, mas esqueci de ensinar ele a olhar para trás e estender a mão. Guilherme me olhou com aqueles olhos molhados e disse: a senhora não falhou em nada, vó. Ele que escolheu não aprender. Ficamos em silêncio por um tempo. Depois ele abriu a mochila e tirou de dentro um embrulho. Era um pacote retangular, embrulhado em papel pardo, meio amassado, como se tivesse ficado guardado por muito tempo num lugar apertado. Me entregou e disse apenas: achei isso no fundo do meu armário quando me mudei para o meu apartamento novo. Estava lá desde que eu era criança. Abri o embrulho devagar. E quando vi o que era, minhas mãos pararam no ar. Era o álbum de fotos. O mesmo álbum que eu montei para o aniversário de 5 anos dele. O mesmo que Fernanda tirou das mãos dele e guardou numa gaveta da estante. O mesmo que eu achava que tinha sido jogado fora há anos. Mas não foi jogado fora. Guilherme, quando era menino, tirou o álbum daquela gaveta escondido e guardou no próprio quarto, e carregou consigo durante todos esses anos, de mudança em mudança, sem nunca contar para ninguém. Abri a primeira página. Ali estava Geraldo jovem, com aquele sorriso tímido que me fez me apaixonar no ponto de ônibus. Na segunda página, Renato bebê, no colo do pai, com uma chupeta que parecia grande demais para a boca dele. Na terceira, minha mãe, Dona Teresa, na porta da casa de Caeté, com um balde de roupa na cabeça e um sorriso nos lábios que eu reconheceria em qualquer lugar do mundo. As legendas que eu escrevi à mão com a melhor letra que eu tinha ainda estavam ali, um pouco desbotadas, um pouco borradas pelo tempo, mas legíveis. E na última página, uma que eu tinha esquecido que existia, eu tinha escrito uma dedicatória para o meu neto Guilherme, para que ele sempre saiba de onde veio. Com amor, vó Ivone. Segurei aquele álbum contra o peito e chorei. Chorei pelo menino de 5 anos que escondeu um presente da avó no fundo do armário, porque sabia, mesmo sem entender por quê, que aquilo era importante demais para ser esquecido. Chorei pelo homem de 22 anos que carregou aquele álbum por quase 2 décadas sem saber o peso que ele tinha. E chorei por mim, pela mulher que achou que aquele gesto de amor tinha sido descartado como lixo, quando na verdade tinha sido guardado como tesouro. Guilherme me abraçou e ficou ali, em silêncio, me deixando chorar. Ele aprendeu isso comigo, que às vezes a coisa mais generosa que a gente pode fazer por alguém é simplesmente ficar. Sobre Renato, ele está tentando. Não vou mentir dizendo que está tudo resolvido porque não está, mas ele liga toda semana. Às vezes a conversa é curta, às vezes é só para perguntar como eu estou, mas ele liga. Me visitou 3 vezes nesses 6 meses. Na última vez, trouxe um bolo de padaria e ficou constrangido quando viu que eu tinha acabado de fazer um bolo de fubá. Ofereci os 2 e ele comeu do meu. Não disse nada sobre isso, não fez comentário nenhum, mas comeu 2 fatias. E isso
Para quem conhece a nossa história, foi mais do que qualquer pedido de desculpas. Fernanda nunca veio ao meu apartamento. Nunca ligou. Nunca mandou mensagem. E eu não a procurei. Não por rancor, mas porque entendi que certas relações não são minhas para consertar. Segundo Guilherme, ela e Renato estão passando por um momento difícil. Não quis saber os detalhes. A vida deles é deles, e eu já aprendi que me colocar no meio de batalhas que não são minhas só me machuca. Carminha continua sendo Carminha. Minha rocha, minha consciência, minha melhor amiga. A gente caminha na praça todo fim de tarde, toma café juntas, reclama do calor, comenta as novelas. Ela me trata como sempre me tratou, como Helena Ivone Ferreira dos Santos, uma mulher inteira com defeitos e qualidades, e não como a mãe de alguém ou a avó de alguém. Semana passada fiz algo que eu estava planejando há meses. Peguei um ônibus para Caeté. Voltei para a cidade onde nasci, onde minha mãe lavou roupa a vida inteira, onde meu pai plantou e colheu até o corpo não aguentar mais. A casa já não existe. No lugar dela tem um estacionamento. Mas a rua é a mesma, as árvores são as mesmas e o cheiro de terra molhada depois da chuva é exatamente como eu lembrava. Fiquei parada na calçada, olhando para onde a casa costumava ficar. Fechei os olhos e vi minha mãe estendendo roupa no varal, cantando baixinho. Vi meu pai chegando da roça com as botas sujas de barro. Vi a menina que eu fui, descalça, com as mãos cheias de sabão, ajudando a torcer os lençóis. Abri os olhos e a imagem sumiu, mas a sensação ficou. A sensação de pertencer a algum lugar, de ter raízes, de carregar dentro de mim uma história que ninguém pode apagar. Levei comigo nessa viagem o pano de prato bordado da minha mãe. O mesmo pano que embrulhou a travessa de tutu no Natal em que ninguém comeu a minha comida. Eu guardei esse pano durante todos esses anos, dobrado dentro de uma gaveta, junto com outras coisas da Dona Teresa. E naquele dia, em Caeté, parada na calçada onde nossa casa existiu, eu tirei ele da bolsa, desdobrei e fiquei olhando para o bordado. As linhas de Dona Teresa, firmes e delicadas ao mesmo tempo. O desenho de flores que ela fazia nos panos antes de entregar para os clientes. E de repente, a frase dela ecoou dentro de mim com uma força que me fez parar de respirar por um segundo. O capricho é meu, não é da roupa. Eu passei a vida inteira achando que essa frase era sobre trabalho, sobre cuidar bem do que não é seu. Mas ali, naquela calçada, com 72 anos e um diploma de doutora honoris causa na estante da minha sala, eu finalmente entendi o que minha mãe quis dizer de verdade. O capricho é meu, a dignidade é minha, a força é minha. Não depende de quem está olhando, de quem reconhece, de quem aplaude. O valor que eu tenho não precisa da aprovação do meu filho, do respeito da minha nora, do palco de uma universidade. Ele existe porque eu existo. Sempre existiu. Eu só tinha esquecido. Dobrei o pano da minha mãe com cuidado e guardei de volta na bolsa. Caminhei até o ponto de ônibus, sentei no banco de madeira e esperei. Quando o ônibus chegou, subi, sentei na janela e dessa vez não chorei. Fiquei olhando a paisagem passar, as montanhas de Minas, o céu enorme, as cidadezinhas no caminho, e senti algo que eu vou tentar descrever, mesmo sabendo que as palavras não vão dar conta. Senti que estava inteira. Não inteira porque todos os problemas foram resolvidos. Não inteira porque meu filho me ama como eu gostaria. Não inteira porque o mundo finalmente me enxergou. Inteira porque eu me enxerguei. Porque eu parei de procurar nos olhos dos outros a confirmação de que eu era suficiente e encontrei essa resposta no único lugar onde ela sempre esteve, dentro de mim. Quando cheguei em casa naquela noite, coloquei o pano bordado da Dona Teresa ao lado da faixa do honoris causa, na estante da sala, os dois juntos. O bordado de uma lavadeira e o diploma de uma doutora, a mesma mulher, o mesmo capricho, a mesma dignidade. E hoje, enquanto conto essa história para vocês, eu olho para essa estante e sei exatamente quem eu sou. Sou filha de Dona Teresa, que lavava roupa para os outros com a mesma dignidade com que lavaria roupa de rainha. Sou viúva de Geraldo, que me escreveu uma carta cheia de erros e cheia de verdade. Sou mãe de Renato, que talvez um dia entenda o que perdeu, talvez não. Sou avó de Guilherme,
que guardou um álbum de fotos num fundo de armário durante 17 anos, porque acreditou que a história da família dele merecia ser lembrada. Sou professora de mais de 2.000 pessoas que aprenderam a escrever o próprio nome por minha causa. Sou doutora honoris causa de uma universidade federal. E sou, acima de tudo, Ivone. Simplesmente Ivone. Uma mulher que demorou 72 anos para entender que nunca precisou pedir permissão para existir. Se eu pudesse voltar no tempo e dizer uma coisa para aquela menina descalça de Caeté, que carregava trouxas de roupa antes de aprender a ler, eu diria: segura firme, menina. Vai doer. Vai demorar. Vai ter dias em que você vai achar que não vale a pena. Mas um dia, num salão cheio de gente, vão chamar o seu nome. E quando chamarem, você vai estar pronta, porque o capricho sempre foi seu. Sempre. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.